tudo show com vocês? Então aqui é o Gabriel Subió e eu tenho hoje duas dicas muito show para dar para você, isso mesmo, duas dicas práticas de como você aliar a tua linguagem não verbal com a tua linguagem verbal. Então são duas dicas práticas para você obter sucesso na tua linguagem não verbal. Isso mesmo, a linguagem dos gestos, a linguagem do corpo. Geralmente a gente quando está prestando atenção, usufruindo de algum conteúdo por meio de vídeos, nós percebemos uma linguagem verbal, através do áudio, e uma linguagem não verbal, através da pessoa lá, gesticulando, então trazendo algum tipo de ênfase para aquilo que ela está falando. Vocês estão percebendo que eu já estou tentando aplicar aqui uma linguagem verbal com a linguagem não verbal, a linguagem dos gestos, ok? O meu corpo fala, o seu corpo também fala. E é impressionante como entrevistas de emprego, apresentações no trabalho, na faculdade, dizem muito quando o assunto é linguagem não verbal. Por exemplo, o primeiro passo é o seguinte, é você trazer coerência para a tua linguagem não verbal em relação à tua linguagem verbal. Aquilo que você está falando tem que estar de acordo com a tua maneira de agir. Isso mesmo. Já ouviu o Tite falando sobre coerência? Então, nosso técnico da seleção brasileira, ele fala muito sobre coerência na escalação, coerência dentro de campo, com os treinamentos, enfim. Você tem que pensar em coerência. A maneira como você fala e aquilo que você fala deve estar de acordo com os teus gestos. Primeiro exemplo prático, mas que tem gente que erra ainda, é quando você fala, por exemplo, que vai trazer 5 dicas práticas e você às vezes está falando assim, 5 dicas práticas, 5 dicas práticas, ou então você fala 5 dicas práticas. Olha só, o teu dedo está apontando para uma dica prática, enquanto a tua voz, a tua linguagem verbal está falando que são 5 dicas práticas. Então, presta bem atenção na coerência. Se eu estou falando aqui que eu vou dar 2 dicas práticas, olha só os dedinhos, eu estou apontando para você de que eu vou trazer 2 dicas. E a tua linguagem visual, né, a maneira como você está entendendo essa comunicação, da minha linguagem não verbal, é que eu estou trazendo 2 dedinhos aqui, ou seja, 2 dicas práticas para você ter sucesso na tua linguagem não verbal numa apresentação. Então é muito importante você pensar que existe coerência. E quando há incoerência, as pessoas ficam meio confusas e o teu ouvinte, o teu espectador, muitas vezes se é um recrutador, se é o teu chefe, se é os teus liderados, eles ficam meio confusos e a tua linguagem não causa um impacto necessário. Olha só, quando eu falo impacto, olha o que eu faço, geralmente eu quero causar a impressão de que eu estou realmente gerando impacto em você. Então eu faço assim, você podia fazer de qualquer outra forma, ok? Então pensa que a tua linguagem não verbal, ela tem que estar de acordo com a tua linguagem verbal. Os teus gestos precisam estar, por exemplo, em coerência com as tuas palavras. Isso mesmo. Então, dessa forma, você traz melhor o conteúdo que você está explanando. Okay? Seja por vídeo, seja numa apresentação ao vivo, seja numa palestra, é muito importante que você traga coerência. Segunda dica prática para a tua linguagem não verbal ser realmente efetiva numa apresentação, numa palestra, num momento que você esteja se apresentando ali, seja no trabalho, na faculdade, é que você fala com o seu corpo através da tua postura. Talvez você já tenha ouvido falar sobre isso, mas também está dentro de um parâmetro de coerência. Se a tua palavra, se a tua voz está entusiasmada, eu consigo trazer energia quando eu falo com mais acentuação, quando eu falo com mais ênfase. Quando eu falo dessa forma e o meu corpo ele não está posicionado de forma coerente com isso, cara, esqueça, você não vai trazer para o teu ouvinte, para o teu espectador, aquilo que você gostaria de trazer, com todo o impacto que você poderia estar trazendo. Por exemplo, se os teus ombros estiverem flexionados para frente, teu peito encurvado, se você tiver com quase uma postura fúnebre e a tua voz estiver entusiasmada, está havendo uma incoerência aqui. Realmente o teu tom de voz, ele tem que estar de acordo também com as tuas palavras. Você está falando algo que é empolgante, que traz sucesso, e você está falando meio que assim. A tua linguagem verbal também pode trazer essa coerência. A tua linguagem verbal também pode trazer. Poxa, as suas palavras estão falando sobre sucesso, sobre empreender, sobre como você de repente conquistar aquele cargo na empresa que você deseja. E de repente você está falando com um tom muito brando, lentamente, não só pausadamente, está incoerente. E aí não está trazendo o impacto que você poderia trazer. O teu tom de voz também traz a sensação necessária para o teu ouvinte. Mas o ponto é o seguinte,
Eu não estou falando aqui da linguagem verbal por enquanto, a gente pode abordar isso em outro vídeo, mas a linguagem não verbal. Se a tua voz, se o teu tom de voz está adequado para aquilo que as tuas palavras estão trazendo, o conteúdo que as tuas palavras estão trazendo, a ideia que ela está trazendo, está de acordo com o teu tom de voz, mas o teu corpo está em desacordo com o teu tom de voz e com as palavras, cara, não gerou liga, não gerou conexão. O teu corpo tem que estar falando ao mesmo tempo que as tuas palavras. E as tuas palavras têm que estar em acordo com com o teu tom de voz. Então a linguagem não verbal é muito importante. Tem muita gente, eu vi isso num processo seletivo há pouco tempo, que fica, por exemplo, no meio de uma apresentação assim, com essa postura aqui, imagina. Essa postura não é adequada para uma apresentação, fica pausada assim. Enquanto o outro colega está falando, ele está em outra postura, como se fosse em outro canal. Cara, postura ativa, você está ali pronto, você está diante de uma plateia, você está ali diante de um recrutador, você tem que ter uma postura ativa, você está ali para ser o cara, para se mostrar. E eu estou falando ali num contexto de processo seletivo. Tinha 40 pessoas, as pessoas estavam se apresentando umas para as outras, trazendo ideias. Você tem que estar coerente com aquele momento. Aquele é o momento de você mostrar o quão incrível você é. Se de fato você é incrível, ali é o momento, em 5, 10 minutos, você mostrar o quão incrível você é. Então, dessa forma, você tem que estar com uma postura ereta, ombros alargados, sem aparentar soberba. Não é nariz empinado, mas é nariz ereto, reto. Você está aqui olhando no olho das pessoas, gerando conexão com elas. Essa tua linguagem não verbal tem que estar de acordo com a tua linguagem verbal e isso vai gerar conexão. As pessoas gostam e se identificam com pessoas que são coerentes. Então pensa nisso, são essas 2 dicas de hoje. Se você curtiu esse conteúdo, clica em gostei, dá o teu like, se inscreve no nosso canal. Todo dia tem vídeo novo para você. E eu tenho esse esforço e tenho feito esse esforço e eu espero que você não só me patrocine aí, dando o teu like de forma gratuita, mas também possa colocar alguns conteúdos que eu possa estar te ajudando nos próximos vídeos. Se você tem alguma sugestão de conteúdo, coloca ele aí nos comentários, deixa a tua colaboração com esse canal que é feito para o teu desenvolvimento, beleza? Vamos junto, um abraço!